Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Santa Cruz do Sul. O regime jurídico dos servidores também é conhecido como Estatuto dos Servidores. Esta lei é onde estão os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão como servidores públicos aqui do município de Santa Cruz do Sul. Então vai ser uma aula bem interessante para que vocês conheçam os seus direitos e também, claro, para já estudar para a prova do concurso. Ao longo da aula eu vou dando as dicas de como que o conteúdo costuma ser cobrado em prova e no final, quando a gente concluir o estudo da lei, vocês terão um simulado para resolver com muitas questões que eu elaborei para que vocês possam treinar. Então o nosso método de estudo será este. Eu vou apresentar o conteúdo para vocês aqui nas videoaulas. Depois que a gente conclui as aulas, é importante que vocês façam as leituras de revisão desse material, porque essa apostila também é disponibilizada para vocês no curso, para que vocês possam ler e reler. E depois das leituras de revisão, tem ali uma bateria de questões para vocês praticarem. E depois que vocês resolverem as questões, tem o gabarito para vocês conferirem quais acertaram e tem também a correção em vídeo. Eu vou gravar aqui na tela cada uma das questões, mostrando para vocês por que está certo ou por que está errada cada uma delas. Estudando dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá no dia da prova com condições de acertar qualquer questão sobre esta lei. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve apresentação e introdução do estudo. Vamos agora ao que interessa. Vamos conhecer os direitos que vocês terão. O artigo 1º apenas diz que essa lei instituiu o regime jurídico dos servidores, nada relevante para fins de prova. O artigo 2º vai nos dizer que, para os efeitos desta lei que nós estamos estudando, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, de acordo com esta lei, o servidor, que nós vamos estudar aqui hoje, o servidor público, é a pessoa que está investida em cargo público. Qual é a pegadinha que a banca poderia fazer com esse artigo 2º? A banca poderia afirmar na tua prova, por exemplo, que para efeitos dessa lei, servidor é a pessoa investida em emprego público, trocando cargo por emprego. E aí estaria errado. Por quê? Porque o cargo público é regido por esta lei. Vocês que vão ocupar um cargo público terão os seus direitos nesta lei. Quem ocupa um emprego público não é regido por esta lei, porque o empregado público terá os seus direitos previstos lá na CLT, que é aquela mesma norma para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, saibam desde já, servidor ou servidor público é a pessoa investida em cargo público. É quem está num cargo público. Quem não estiver ocupando um cargo público não é servidor. Servidor é quem ocupa cargo público de acordo com o artigo 2º. E é importante que vocês saibam desde já que o cargo público pode ser efetivo ou em comissão. Cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. E aí, quando tu passa no concurso e assume o cargo, tu vai fazer um estágio probatório de 3 anos. Passando nesse estágio probatório, tu adquire a estabilidade. E depois que tu é estável, é muito difícil de perder o cargo. Nós vamos, inclusive, estudar hoje como que o servidor estável pode perder o cargo. Então, o cargo efetivo é esse concursado que tem estabilidade após passar no probatório dos 3 anos. Também tem no município cargos em comissão, que também são conhecidos como CCs. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento alguém pode ser nomeado para um cargo em comissão e a qualquer momento pode ser exonerado desse cargo. Esse cargo em comissão, também conhecido como cargo de confiança, é de livre escolha. O prefeito ou prefeita do município nomeia pessoas da sua confiança para ocupar esses cargos. E essas pessoas não têm estabilidade. O ocupante do cargo em comissão, a qualquer momento, pode ser mandado embora, pode ser exonerado. E vocês têm que perceber aqui que o conceito de servidor, que está no artigo 2º, abrange quem ocupa cargo público. Aqui não fala que é somente o cargo efetivo. Então, o conceito de servidor desta lei abrange os 2 tipos de cargo, tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão. Ambos são
servidores do município. E quem é que não se enquadra nesse conceito? Não se enquadra nesse conceito, por exemplo, o empregado público regido pela CLT. Então, este é o conceito de servidor público, e é importante que a gente já entenda que existem cargos efetivos ou em comissão, porque a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo da aula. Bom, o cargo público, esse cargo público que tu vai assumir, ele tem algumas características. E a banca também pode te perguntar na prova quais são as características do cargo público. Se ela perguntar isso, a primeira característica que tu tem que lembrar é que o cargo público é criado em lei. Para criar um cargo, tem que ter uma lei. Não dá para criar um cargo com um decreto, com uma portaria, por exemplo. Tem que ter uma lei. Então, quando a prefeitura quer criar mais cargos, ela vai enviar projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E somente se a Câmara de Vereadores aprovar o projeto que os cargos vão estar criados, vão passar a existir. Porque os cargos públicos são criados por lei. Esses cargos públicos possuem denominação própria. Cada cargo tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu para participar deste concurso. Esses cargos, eles são remunerados pelos cofres municipais. O município vai pagar a tua remuneração. Eles são criados em número certo. Tem uma quantidade definida. A lei que cria os cargos diz a quantidade de cargos que vai existir. E se o município quiser aumentar a quantidade, tem que enviar um outro projeto de lei aumentando. Porque o município só pode nomear dentro daquela quantidade de cargos existentes criados por lei. E o cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir. E a gente já viu, né, que os cargos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. A gente viu que o provimento efetivo é por concurso público e em comissão qualquer pessoa pode ser nomeada. Então essas são as características do cargo público. Montei esse quadrinho para te ajudar a memorizar caso a banca pergunte uma delas. A banca pode fazer uma pegadinha mudando alguma delas. Então, memoriza já essas características. O artigo 4º trata da investidura em cargo público. Vocês que estão aqui estudando, estão buscando a investidura. Investidura em cargo público é quando tu vai assumir um cargo. Para assumir um cargo aqui no município, tem que ter aprovação prévia em concurso público, não é? Claro, por isso que a gente está estudando, para vocês passarem nesse concurso. Ressalvadas quer dizer exceto nomeações para os cargos em comissão. Porque os cargos em comissão, que são aqueles cargos de confiança, são de livre nomeação, não precisa de concurso para ingressar. Mas eles também são de livre exoneração, porque eles não têm estabilidade e a qualquer momento podem ser mandados embora, podem ser exonerados. Então a gente tem os cargos efetivos, que é provido por concurso público, e o cargo em comissão, que não precisa de concurso. Dentro dos cargos efetivos, a gente tem duas categorias. A gente tem os cargos efetivos em geral e os cargos do magistério municipal. E qual é a diferença? Os cargos do magistério, que também são cargos efetivos providos por concurso público, vão ter um concurso público de provas e títulos. E isso é uma regra que vem lá da legislação da educação. Os concursos para o magistério sempre são de provas e títulos. Isso significa que além dos pontos que tu vai obter na prova escrita, tu também pontua caso tu tenha títulos. E o edital vai dizer quais são os títulos. Por exemplo, se tu tem um mestrado, um doutorado, tu pode fazer mais pontos. Para o magistério, o concurso público sempre é de provas e títulos. Para os demais cargos efetivos do município, o concurso público pode ser só de provas ou também de provas e títulos. Então aqui nesse quadro a gente resume essas três situações que estão aqui no artigo 4º, que a banca também poderá perguntar na tua prova. Então não esquece, cargo efetivo em geral que não seja do magistério, tem que ter concurso público para assumir, e o concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando for para o magistério, o concurso público sempre será de provas e títulos. E os cargos em comissão, que são aqueles cargos de confiança, não precisa de concurso para ingressar, mas eles também não terão estabilidade, pois esses cargos são de livre nomeação e livre exoneração. O artigo 5º
apresenta a função gratificada. O que é função gratificada, pessoal? Função gratificada é quando o servidor concursado assume, além das atribuições do seu cargo, uma função de direção, chefia ou assessoramento. E aí, esse servidor que está nessa função vai receber uma gratificação, um valor a mais, por estar nessa função. A função gratificada é privativa para quem é concursado, quer dizer, só pode ser designado para uma função gratificada quem ocupa cargo efetivo. E aí funciona assim. Se tu tiver lá um cargo efetivo, por exemplo, com vencimento de R$4.000, e tu é designado para uma função gratificada, por exemplo, de R$2.000, tu vai receber R$6.000 por mês. Os 4.000 do cargo e os 2.000 da função. Essa função gratificada, ela é temporária. Tu só recebe enquanto estiver nessa função de direção, chefia ou assessoramento. A qualquer momento, pode ser dispensado da função e aí tu volta a receber somente o valor do cargo. Então, uma função gratificada é uma gratificação que é paga para o servidor concursado enquanto ele estiver designado para essa função de direção, chefia ou assessoramento. O artigo 6º aqui da lei estabelece que é vedado, ou seja, é proibido, cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento, por meio da função gratificada, ou outras comissões legais. Está dizendo o artigo 6º que, em regra, não pode desviar o servidor de função. Não pode dar para um servidor funções que não sejam do seu cargo. Porque para cada cargo que existe no município, existe a lei dizendo quais são as suas atribuições. E o servidor, em regra, só pode fazer aquelas atribuições. A não ser quando ele for designado para uma função de direção, chefia ou assessoramento, porque ele vai receber uma função gratificada, ou para uma comissão prevista em lei. A comissão legal é uma comissão prevista em lei. Às vezes o servidor é designado para integrar uma comissão para fazer um trabalho específico. Bom, é isso que nós temos então aqui quanto a essa proibição de desviar o servidor de função. E o parágrafo único estabelece que a chefia imediata ou mediata, a chefia em geral, né, responderá civil e administrativamente pela omissão ou contribuição para a consecução deste artigo. Quer dizer, a chefia é responsável em cuidar para que os servidores não sejam desviados de função. Se uma chefia desviar o servidor de função fora dessas exceções que são permitidas, ela vai ser responsabilizada por isso. O artigo 7º traz uma situação interessante, que é a possibilidade de servidores públicos dirigirem veículos leves, carros, né, para o desempenho das suas atividades. Normalmente, quando a gente pega atribuições dos cargos, a gente não vai encontrar nas atribuições dirigir veículos, exceto, claro, o cargo de motorista. E o artigo 7º desta lei diz que o prefeito ou prefeita pode autorizar servidores a dirigirem veículos. E isso, se não estivesse aqui previsto na lei, seria também um desvio de função. Porque imagina tu faz o concurso para um cargo e eles vão te dar a atribuição também de dirigir veículo. Isso não seria uma atribuição normal do cargo, mas a lei está autorizando. Então, para os cargos aqui mencionados, a prefeitura pode, por meio de portaria, autorizar os servidores a dirigirem veículos para não precisarem de motorista. Porque se não tivesse essa possibilidade, todo servidor que se deslocasse ia precisar de motorista. Então, até para uma economia, né, servidores poderão ser autorizados a dirigir veículos. Claro que esses servidores vão ter que ter a carteira de habilitação para isso, né? E isso também é possível na Câmara Municipal, que é no Poder Legislativo. Na Prefeitura, quem autoriza vai ser o prefeito ou prefeita. Na Câmara Municipal, quem vai autorizar vai ser por portaria do presidente da Câmara. Então é isso que nós temos aqui no artigo 7º, mais uma exceção a esses desvios de função.
Com isso, pessoal, concluímos o primeiro título do nosso estudo. O título 2 apresenta as regras sobre provimento e vacância de cargos públicos. O que é isso? Provimento são as formas de ingressar num cargo. Vocês estão aqui estudando porque querem e vão conquistar o provimento, porque vocês serão nomeados e vão tomar posse lá no cargo público. Só que além dessa forma de provimento por nomeação, posse e exercício que a gente vai estudar, também a gente vai estudar outras formas de provimento que existem. Formas de provimento são as formas que alguém pode entrar num cargo, passar a ocupar um cargo público. E o contrário do provimento é a vacância, que é quando alguém vai deixar o cargo. Então no provimento tu entra no cargo, na vacância tu sai do cargo. E a gente vai conhecer hoje quais são as formas de provimento e vacância. A gente tem ali, no artigo 9º, que a investidura em cargo público ocorre com a posse. Como assim? Tu só se considera investido no cargo quando tu toma posse nele. Então, quando o candidato faz o concurso público e passa no concurso público, ele ainda não é servidor. Ele ainda tem que ser chamado para assumir o cargo. Quando o candidato aprovado no concurso público é chamado para assumir o cargo, é feita a sua nomeação. E quando ele é nomeado, ele tem um prazo para comparecer e dizer: eu que passei no concurso, aceito o cargo. E também nesse prazo ele vai demonstrar que preenche os requisitos. Ele vai trazer toda a documentação comprovando que ele atende todos os requisitos para assumir o cargo. A prefeitura vai verificar a documentação e se tiver tudo certinho com a documentação e com o exame médico do servidor, ele vai tomar posse. Neste momento ele se torna servidor. Vejam só, quando um candidato é nomeado para assumir um cargo, ele ainda não é servidor. Porque o município não sabe se ele quer e pode assumir o cargo. E ele tem um prazo para manifestar que quer assumir o cargo e apresentar essa documentação. Estando tudo certinho, aí sim o município vai dar posse. E nesse momento o servidor se tornou servidor, está investido no cargo. E depois que ele toma posse, ele ainda vai ter um prazo para entrar em exercício, que é quando ele efetivamente vai começar a trabalhar. Na sequência da aula a gente vai estudar, inclusive, quais são esses prazos de posse e exercício. Por enquanto eu quero que tu já memorize que a investidura ocorre com a posse. Como que a banca poderá perguntar isso em prova? A banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, afirmando que a investidura ocorre com a nomeação, ou a investidura ocorre com o exercício, ou a investidura ocorre com a aprovação no concurso público. Tudo isso está errado, porque a investidura só vai ocorrer com a posse. É nesse momento que acontece a investidura. E para poder tomar posse no cargo, tem que atender a alguns requisitos básicos para ingresso, que estão aqui no parágrafo único desse artigo e são bastante cobrados em prova. O primeiro requisito, na verdade, ele é bem amplo, né? Porque ele diz ali que tem que ser brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado, ou estrangeiro. Então, as três condições são aceitas. É possível que um estrangeiro ocupe um cargo público, é possível que o brasileiro naturalizado e também é possível que o brasileiro nato ocupe o cargo. E qual é a pegadinha que a banca pode fazer? A banca pode trocar, porque aqui a gente tem três opções, né? Se a banca trocar e colocar que é um requisito ser brasileiro nato, ela estaria dizendo, ao colocar só o nato, que o naturalizado e o estrangeiro não poderiam ocupar cargos, o que está errado, porque a gente sabe que o cargo pode ser ocupado por brasileiro nato, por brasileiro naturalizado ou até mesmo por estrangeiro. E por que a banca faz esse tipo de pegadinha? Porque existem alguns cargos aqui no Brasil que só o brasileiro nato pode ocupar. Mas são altos cargos previstos lá na Constituição Federal, como o cargo, por exemplo, de presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Os cargos aqui no município não precisa ser brasileiro nato para ocupar, porque o parágrafo único diz que pode ser ocupado por brasileiro nato, ou naturalizado, ou estrangeiro. Então, estaria errado afirmar que é um requisito ser brasileiro ou ser brasileiro nato. Porque o requisito é ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro. Segundo requisito, idade mínima de 18 anos.
Terceiro, estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Obrigações militares somente para os homens, porque as mulheres são dispensadas do serviço militar obrigatório, e eleitorais para todos, né? Porque o voto é obrigatório, e para que tu esteja em dia com as tuas obrigações, tu tem que votar em todas as eleições ou justificar a ausência. Também é um requisito gozar dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos. Tem que ter boa saúde física e mental, tu vai passar por uma inspeção de saúde para assumir o cargo. E tem que ter uma ilibada conduta. E aí o inciso 6 e o inciso 7 trazem uma lista de documentos que vocês terão que apresentar para assumir o cargo público. Esses documentos vão justamente demonstrar que vocês não têm nenhuma situação que coloque em questão a reputação, a conduta de vocês. E aí tem aí uma grande lista de documentos que são utilizados, são 2 incisos que são parecidos, mas são um pouco diferentes um do outro. E é importante, então, que vocês pelo menos uma vez leiam quais são esses documentos. Aqui mais por curiosidade, porque eu acho difícil que a banca venha perguntar em prova quais são as certidões exigidas. Mas como a banca pode cobrar qualquer coisa que está no texto da lei, não custa pelo menos uma vez vocês fazerem a leitura desses incisos. E também pode ter outras condições especiais previstas em lei para o cargo. Então esses são os requisitos básicos para ingressar. Bom, aí nós temos o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês que a principal forma de provimento é a nomeação. Tu vai ser nomeado, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Mas essa não é a única forma de provimento. O artigo 10 apresenta também outras formas de provimento. As outras formas de provimento, que a gente vai estudar na aula de hoje, são situações que o servidor que já foi nomeado alguma vez em um cargo público vai mudar de cargo ou voltar para um cargo que ocupou anteriormente. E a gente vai conhecer cada uma dessas formas. Eu já coloquei aqui neste quadro, lado a lado, as formas de provimento e as formas de vacância, porque esse título abrange todas elas. A gente vai estudar primeiro como se entra no cargo e depois como se sai do cargo. É interessante que a gente já veja elas lado a lado, porque aí a gente pode perceber que tem 2 situações que são ao mesmo tempo formas de provimento e de vacância. E são elas a recondução e a readaptação. Por que isso acontece? Porque tanto na readaptação como na recondução, o servidor está em um cargo e vai para outro. Ele sai de um cargo, quer dizer, acontece vacância, e entra em outro, acontece provimento. Então a banca pode até fazer uma questão mais elaborada na tua prova e perguntar quais são as formas de provimento que também são formas de vacância. Se a banca perguntar isso, a resposta seria readaptação ou recondução. Mas o mais comum é que a banca apenas pergunte quais são as formas de provimento ou quais são as de vacância, misturando umas com as outras, para ver se tu entendeu, se tu memorizou como que se entra e como que se sai. Vocês vão perceber ao longo da aula que quando a gente conhecer e entender cada uma delas, vai fazer mais sentido para a gente lembrar quais são elas, mas de início eu já coloco aqui esse quadro e isso vai te ajudar também na revisão quando tu for fazer a releitura desse conteúdo. Isso vai ajudar bastante a lembrar como se entra e como se sai de cargos públicos. Para entrar no cargo público tem que ter o concurso público, claro. Por isso que estamos aqui estudando, para vocês passarem nesse concurso. O concurso público assegura que pessoas com deficiência concorram e para as pessoas com deficiência, inclusive, tem aquela cota, aquela reserva de vagas. O artigo 13 vai dizer o conceito de deficiência para fins de enquadramento aqui no direito às cotas. E o artigo 14 vai dizer que são reservadas 10% das vagas no concurso público para candidatos que se inscrevam como candidatos com deficiência. E o artigo 16 explica como que se faz essa cota. Funciona assim: a cada 10 convocados, os 9 primeiros são pela lista geral e o 10º seria aqui pela cota. Então, sempre a 10ª vaga vai ser para o candidato inscrito na cota. Ou seja,
O candidato da cota só vai ser convocado pela cota se já tiverem sido chamados 9 em geral, porque a 10ª vaga vai ser dele. Aí depois, do 11º ao 19º não é pela cota, o 20º é pela cota, e assim por diante. Então, sempre que tem aí mais de 9 convocados, né, a partir de 10 convocados, o 10º é pela cota. É isso que está colocado aqui no artigo 16. O artigo 18 traz ainda que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Geralmente o município vai fazer o concurso com essa validade, de 2 anos, podendo prorrogar por mais 2. Por quê? Dessa forma, esse concurso que o município faz agora possibilita que ele faça convocações conforme a sua necessidade. Então, dentro desse prazo de validade, o município pode convocar os aprovados para assumir o cargo. E é muito comum que o município convoque além das vagas previstas no edital. É muito comum que a gente tenha muitas convocações além das vagas ou inclusive naqueles cargos que é só cadastro reserva. Também é muito comum que tenhamos um grande número de convocações, porque o concurso vale por bastante tempo. Por isso vale a pena estudar e se dedicar para o concurso, porque mesmo que o candidato não fique ali dentro das vagas do edital, ele tem muita chance de ser convocado ao longo da validade, se estiver bem classificado. Então, vamos estudar para vocês ficarem bem classificados. De preferência dentro das vagas, mas se não der, pelo menos bem classificados no cadastro reserva, para serem nomeados dentro desse prazo. Não esquece então, a validade é por 2 anos, prorrogável por mais 2. E enquanto tiver um concurso válido com candidatos aprovados, não se pode abrir um novo concurso. Só é possível abrir um novo concurso quando já tiver expirado a validade do concurso anterior ou caso não tenha mais nenhum aprovado para convocar. A nomeação, como a gente já comentou, pode ser em caráter efetivo ou em comissão, né? Caráter efetivo por concurso público, em comissão aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. A nomeação em caráter efetivo vai respeitar, claro, a classificação dos candidatos no concurso público. Então, isso que nós temos quanto à nomeação. A gente já viu que a investidura ocorre com a posse, lembram? Pois é, e aqui nós temos os prazos de posse e exercício. Sobre esse e demais assuntos, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.